Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do nono ano. PET de número 4, semana também de número 4. No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Bom pessoal, aí na página 27, a primeira atividade não está numerada, mas é para a gente poder estar fazendo ela, tá bom? E depois nós iremos fazer a atividade 1 e 2. Então essa aí não está numerada, mas nós vamos responder aqui, até mesmo para a gente poder entender a estrutura do estudo dessa semana. Diz o seguinte, olha, eu tenho aí um gráfico, e a partir desse gráfico, dessa função, observa que aqui é uma função afim, né? É uma função que tem a estrutura f de x é ax mais b. É uma função afim, nesse caso é uma função também que nós chamamos de função polinomial do primeiro grau, porque o x aqui, o grau dele é 1. Bom, essa é a estrutura. Tá aqui o gráfico, a gente já estudou isso nas semanas anteriores, é o gráfico de uma função crescente. Porém hoje nós vamos falar de mais elementos, nós vamos falar da raiz dessa função. A raiz dessa função também é chamado de zero da função. O que é a raiz, pessoal? A raiz é um valor de x em que o gráfico intersecta o eixo das abscissas, o eixo x, ó. Tá aqui o eixo x. Tá vendo, ó? O gráfico cortou o eixo x nesse ponto. Esse ponto é um par ordenado, x e y. A raiz é o valor do x nesse ponto. Nesse caso aqui, olha, a raiz ou zero da função é x igual a meio. Vou chamar a atenção, pessoal, que esse ponto R, esse ponto, vou colocar aqui, ó, o ponto R tem coordenadas x e 0. Esse x aqui é esse x meio. O zero é o valor do y. Então, uma maneira de você descobrir a raiz é pegar a função 2x menos 1 e igualar a zero, porque o y dá zero. Aí vai dar uma equação do primeiro grau. Vou fazer para você ver, ó. Se eu pego isso aqui, ó, 2x menos 1 e igual a zero e resolvo, olha, 2x é igual a 1, x é igual a meio. Pronto. Essa é a raiz. E é por isso que ela também é chamada de zero da função. Por que ela é zero da função? Porque o y é zero, tá bom? Então toda vez que eu quiser saber uma raiz, é só pegar aquela função e igualar a zero. É claro, na função afim tem uma outra maneira. Eu posso encontrar a raiz desse jeito, ó. É o menos b sobre o a. Dá uma olhadinha, quem que é o b ali, ó? O b é menos 1. Então, se eu faço usando essa pequena fórmula, ó, menos com menos é mais. O a é quem? O a é 2. Observa que usando a fórmula fica até mais rápido. Qual que é a desvantagem da fórmula? É porque muitas vezes a gente tem que memorizar ela, né? E são tantas fórmulas na matemática, mas o mais importante é saber o sentido. Raiz é o valor do x em que o y é zero. Porque se você saber o sentido, você pode até não lembrar a fórmula, mas você vai igualar a zero e vai conseguir responder, tá bom? Então é sobre isso que nós vamos falar nessa semana. Sobre o zero da função, sobre a raiz, né, sobre alguns elementos da função. E para isso nós vamos avançar nas atividades 1 e 2. Mas antes vamos terminar de responder aqui, ó. Letra A, referente a esse gráfico. O zero ou raiz dessa função afim é a abscissa do ponto R, ou seja, é o valor de x de coordenadas meio e zero, que é o que nós fizemos, né? Ó, é x e zero. O x é meio, então coordenada meio e zero. É também a raiz da equação de primeiro grau, 2x menos 1 igual a zero. Então é tudo isso que eu já falei. Na letra B ele fala o seguinte, outro ponto importante é o ponto B, de coordenadas 0. Bom, aqui pessoal é 0 e y, mas quanto que vale o y? Então já vamos responder aí a primeira lacuna aí, olha. É 0, quanto que vale o y aqui no ponto B? O y vale menos 1, não é? Ó, 0 e menos 1. Ponto de interseção entre o gráfico da função e o eixo das ordenadas, que é o eixo y. Para determinar a ordenada desse ponto, basta considerar o x é 0. E aí, ao contrário, né, pessoal? Dá uma olhada. Quando nós fizemos a raiz, o y aqui ela é 0. Ok? E nós encontramos o valor do x. Agora, para eu encontrar esse ponto aqui,
é o contrário, o x que é 0 e eu encontro o valor do y. Então se eu pegar ali, ó, no lugar do x eu colocar o 0, ó, o que vai sobrar? 2 vezes 0 é 0, vai sobrar o menos 1, né? Aqui, ó, 2 vezes 0, 0, sobra o menos 1, né? Que é o que eu tenho aqui. Quando eu conheço no gráfico, eu não preciso nem fazer conta, eu já estou vendo aqui, ó, é menos 1, tá bom? Uma outra maneira de eu olhar para esse ponto é perceber que o ponto em que a reta corta o eixo y é sempre o valor do b. Professor, é regra? É. Toda função afim, o valor do b é onde a reta corta o eixo y, o eixo das ordenadas. Então eu posso olhar pelo gráfico, eu posso olhar pela função, ou então eu posso no lugar do x colocar 0. Várias maneiras diferentes, tá bom? Letra C. Ele diz assim, ó, apenas determinando os pontos R e B, podemos construir o gráfico da função f, que é uma reta. Alguns outros pontos pertencem ao gráfico de f, que são, ponto F, pessoal, aí nós podemos olhar lá no gráfico, olha, quais são as coordenadas do ponto F? Dá uma olhadinha aqui, ó, ponto F. O primeiro é o valor do x, é sempre na ordem, tá? E o segundo é o valor do y. Então, ó, menos 2 e menos 5. Menos 2 e menos 5. Ponto, vou fazer aqui em cima, aqui, olha. Vamos responder na ordem que está aí, hein? O segundo ponto que está aí, o ponto C. Quais são as coordenadas dele, ó? Ponto C, vamos identificar ele aqui, ó. Ponto C, menos 1 e menos 3. Menos 1 e menos 3. Pertencentes a qual quadrante? Esse ponto F e esse ponto C, olha, pertence a qual quadrante? Pessoal, o plano cartesiano é dividido em 4 quadrantes, olha. Esse daqui é o primeiro quadrante, esse é o segundo quadrante, esse é o terceiro quadrante e esse é o quarto quadrante. São os 4 quadrantes do plano cartesiano. O ponto F e o ponto C, olha, dá uma olhadinha. Ponto C e ponto F pertencem a qual quadrante? Ó, tá aqui, né? Terceiro quadrante. Então esse aqui eu vou colocar terceiro quadrante, ok? Aí ele continua. O ponto A. Quais são as coordenadas do ponto A? Vamos pegar lá, ó. O ponto A, primeiro o x, hein? Ó, o x é 3 e o y também ali é 5. x3 e y5. E o outro ponto aí é o ponto D. Quais são as coordenadas do ponto D? Ó? Primeiro o x, ó, x2 e y3. Então, 2 e 3. E o ponto E. Vamos pegar aqui o ponto E, coordenadas. Ó, ponto E tá aqui, ó. O x é 1 e o y também é 1. Então, 1 e 1. Eles pertencem a qual quadrante? Dá uma olhada, pessoal. O A, o D e o E. Eles estão no primeiro quadrante. Então, eles pertencem... Ó, vou colocar assim, ó. Primeiro quadrante. E aí, vamos virar a página aqui que tem mais algumas coisas aí. Letra D. Letra D. Logo, temos que o f de menos 2... Pessoal, aqui não é f de x. Nesse momento, quem está no lugar do x? Ó, aqui é x. Quem está no lugar do x? O menos 2. Então, lá no gráfico, eu vou olhar o x menos 2 e vou encontrar o y dele. Tá bom? Ó, olha o x menos 2. X menos 2, olha o y dele. Menos 5. O que eu estou falando? A função do menos 2, o resultado é menos 5. É isso que nós estamos falando. Na f de menos 1, ó, agora quem é o x? É menos 1. Então eu vou lá no gráfico, ó, dá uma olhadinha. O x é menos 1. Vou encontrar a imagem dele, ó. A imagem é o menos 3. Então o f de menos 1 é menos 3. Lembrando que o x é o domínio, né? São os valores do domínio. E esse resultado que nós estamos encontrando são os valores que nós chamamos de imagem, tá bom? O próximo aí, olha, o f de 0.
o x é zero. Pessoal, onde é o zero? O zero é aqui na origem, né? Aí eu vou pontilhar até o y, ó. Quando eu pontilho, olha ele aqui, ó. O y vai ser menos 1, tá bom? É o que nós temos aqui, ó. x0, o y é menos 1. Nós só estamos escrevendo de outra maneira, que nós usamos par ordenado. Agora, nesse momento, ó, aqui par ordenado, agora nós estamos falando, ó, para esse domínio tem essa imagem. Então, é uma outra maneira de escrever, não utilizando par ordenado, tá bom? O próximo aí, ó. Se o x for meio, o meio aqui era quem? O meio é a raiz. E a raiz, o y é sempre zero, tá bom? O y é zero, né? É o que nós falamos aqui, ó. X e o y é zero para a raiz. A próxima informação, o f de 1. Se o x for igual a 1, vamos olhar lá no gráfico, ó. X é 1, o y também é 1. Aí você fala assim, professor, eu poderia olhar nos pontos que eu já anotei? Pode também, ó. Se o x é 1, o y é 1. Função do 1 é igual a 1. Tá bom? O próximo, vou fazer aqui do lado, ó. O f de 2. O x é 2, ó. Olhando no ponto. O y é quanto? 3. Não precisa nem olhar lá no gráfico, ó. 2 e 3, porque nós já até anotamos esses pares ordenados, né? E o último, o x é 3. Se o x é 3, o y é quanto? 5. Tá bom? Aí nós vamos fazer agora as atividades 1 e 2, baseado nesses conhecimentos. Vamos lá. Atividade número 1. A partir desse gráfico, nós vamos responder e preencher as lacunas, ok? Vamos começar aí. Diz o seguinte, olha. A função f é definida por 4 sentenças. E seu grafo é constituído por 2 semirretas e 2 segmentos de reta. Dá uma olhada, pessoal, ó. 1, 2, 3, 4 sentenças. Aí tá falando, ó, 2 segmentos. O que é segmento? É que começa e termina. Então, esse é um, aqui é outro. 2 segmentos. E 2 semirretas. Semirreta que começa e é infinito no outro sentido. Aqui é uma e aqui, ó, é outra. Tá bom? Aí ele fala assim, ó, no intervalo do menos infinito ao zero, a função f é definida por f de x é igual a meio x menos 1. Esse intervalo aqui, olha, esse intervalo que é o do menos infinito até o zero, tá bom? Ó, menos infinito do x, observa que para cá, ó, o x é negativo, né? Então vai para o infinito, ó, que é uma semirreta, né? Vai até o x0, que é a origem, ó, que é o par ordenado 0 e 1. Então eu estou olhando no eixo x, ó, esse pedaço, ó, tá bom? Que vai até aqui, ó. Os valores de x aqui é que produzem esse gráfico aqui, tá bom? Então, nesse intervalo, a função é meio de x menos 1. Aí ele fala assim, ó, essa lei de formação é a lei de uma função afim, sendo o a igual a um valor e o b igual a outro. É a primeira lacuna que nós vamos preencher. Pessoal, o a é o que acompanha x, então o a é menos meio. O b é o termo independente do x, ó, então o b é menos 1. Então, respondendo aqui a primeira lacuna, o a é menos meio e o b é menos 1. Aí ele continua, logo no intervalo, a função f é estritamente... Pessoal, nesse intervalo aqui, ó, esse pedacinho aqui é o que? É uma função decrescente, uma vez que ele já até deu a função, né? Quando a é menor do que zero, a função é decrescente. Foi o que nós estudamos em semanas anteriores, tá bom? Olhando a ou pelo desenho, função decrescente. Então, eu vou colocar aqui, ó, decrescente. E aí ele explica como é que encontra essa função. Eu não vou ler o que ele está explicando aí não, que a gente vai fazer isso mais à frente, tá bom? A gente vai fazer em seguida na hora que chegar aqui, ó. Aí ele fala o seguinte, olha. No intervalo do 0 ao 3, a função f é definida por f de x. Qual que é o intervalo de 0 a 3, pessoal? Vou até colocar assim, ó. No intervalo, do jeito que ele colocou, ó. Do 0 a 3, do x0 até o x3. Pessoal, do x0 até o x3, ó, aqui é o x0, aqui é o x3. Ele está falando desse pedaço aqui, ó. Observa que é uma função crescente, né?
nós vamos determinar essa função para poder colocar ali. Tá bom? Foi o que ele explicou um pouquinho acima, que eu falei que nós vamos fazer lá. Como é que eu encontro essa função aqui, ó, que representa esse segmento de reta? Vou pegar dois pares ordenados. O primeiro par ordenado, o x é 0 e o y é menos 1. Ó, 0 e menos 1. O segundo par ordenado, nesse pedacinho, o x é 3 e o y é 2. Como é que nós vamos determinar essa função? Nós vamos montar um pequeno sistema. Como vai ficar esse sistema? Dá uma olhadinha, ó. A x mais b não é igual ao f de x? F de x é a mesma coisa que y, né? Então eu vou colocar assim, ó, igual a y. Vou pegar só essa parte do lado de cá, ó. Ax mais b igual a y. No lugar do x, eu coloco o valor dele. No lugar do y, o outro valor aqui, que é o y, tá bom? Então o primeiro valor do x, ó, aqui no lugar do x, é 0. 0 vezes a, ó, vou escrever bem detalhado, hein? 0 vezes a mais b igual ao y. Qual que é o y desse x0? É menos 1. O segundo valor do x é o 3, né? Então 3 vezes a vai ficar aqui, ó, 3a mais b igual ao y dele, que é 2. Pronto, é um pequeno sistema. Aqui ficou bem fácil de resolver esse sistema, porque na hora que eu multiplicar aqui, ó, 0 vezes a dá 0. O que está sobrando? Está sobrando o b, ó. O b é igual a menos 1. Então eu já sei o valor do b na minha função. Eu só preciso achar agora o valor do a. Como é que eu vou encontrar o valor do a? É só no lugar do b aqui, ó, colocar o valor dele, que é menos 1. Então vai ficar assim, ó. 3a menos 1 é igual a 2. Então 3a, vou passar esse menos 1 para o outro lado. Vai ficar 2 mais 1. 3a é igual a 3. O a é 3 dividido por 3. O a é igual a 1. Então a função que nós procuramos ali, ó, para preencher essa lacuna, o a dela vale 1 e o b dela vale menos 1. Tá bom? Aí na hora de substituir, ó, então não é f de x, é ax mais b. Então no lugar do a eu coloco 1, vai ficar 1x. No lugar do b, o menos 1, igual a menos 1. Esse 1 aqui do x não precisa aparecer, né? Então já vamos colocar aqui, ó. Então a função procurada é x menos 1. 1x menos 1. Tá bom? Montando um pequeno sistema de equação. Aí nessa função, ele está assim, quanto que vale o a, quanto que vale o b? O a é 1 e o b é menos 1, que foi o que nós acabamos de encontrar, né? O a é 1 e o b é menos 1. Aí o texto continua, olha. A função f é estritamente... Pessoal, essa função aqui, ó, que é esse pedaço, olhando aqui a gente já vê, ela está o quê? Ela é crescente, né? Então ela é estritamente crescente. Sem olhar o desenho aqui, basta olhar o a. O a maior do que 0, função crescente, que nós estudamos na semana passada. Tá bom? Função crescente. Aí ele fala, no intervalo do 3 até o 5, qual que é o intervalo do 3 até o 5? Ó, x3 até o 5. É esse intervalo aqui, ó. Vamos circular ele também, ó. Nesse intervalo, que vai do x3 até o x5, nós vamos preencher aqui agora, ó. É definido por uma função. Pessoal, dá uma olhada. Aqui, olha, foi decrescente. Aqui foi crescente. Aqui é constante, não é? Para eu determinar a função constante, eu não preciso fazer cálculos. Basta olhar o y dela. O y dela é quanto? É 2. Então essa função aqui é 2. Basta olhar o y. Por que ele é 2, professor? Porque ele é constante. Se o x foi 3, ó, x3, quanto que deu o y? 2. x4, se eu pontilhar aqui, ó, quanto que dá o y? Dá 2. x5, ó, o y dá 2. Para qualquer valor do x, o y é o mesmo. Por isso que ela é chamada função constante. Tá bom? Então é só fazer aquilo ali. Não precisa fazer cálculo nenhum. Logo, no intervalo do 3 a 5, a função é, nós acabamos de falar, né? Ela é constante. Pronto. Constante. No intervalo do 5 até o mais infinito, que intervalo é esse? Vamos olhar no gráfico, ó. O x é 5 até o mais infinito, é indo para cá, né? Ou seja, esse pedaço aqui, ó,
daqui para lá. Que função é essa? E nós vamos fazer um sistema igual nós fizemos essa daqui. Do mesmo jeito, pessoal. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer até aqui do lado, ó. Dá uma olhadinha. Eu já sei que o intervalo, vou até anotar o intervalo de novo. É do 5 até o mais infinito, ó. É isso que está falando. Vamos pegar, eu preciso de 2 pontos. Por que eu preciso de 2 pontos? Porque para criar uma reta é necessário 2 pontos. Vou pegar esse ponto aqui, ó. Qual que é a coordenada dele? O x é 5 e o y é 2. Então o ponto 5 e 2. E vou pegar um outro ponto desse intervalo. Aqui, ó. O x é 6 e o y é 4. Então, 6 e 4. E agora eu vou montar o nosso sistema, igual eu fiz esse, olha. No lugar aqui, ó, do x, eu coloco o primeiro valor. Então vai ficar aqui, ó, 5 vezes a é 5a mais b igual a 2. Agora no lugar do x é o 6, né? Então a mesma coisa, ó, 6 vezes a vai ficar 6a mais b igual a 4. Pronto. Agora nós vamos resolver esse sistema. Esse sistema vai dar um pouco mais de trabalho do que esse, porque aqui tinha um zero para multiplicar o a, né? Aí cancelou o a, sobrou só o b. Esse não tem nenhum zero, mas a gente vai resolver normalmente, tá bom? Relembrar aí o que nós estudamos nos anos anteriores. Aqui, olha, eu vou multiplicar a primeira equação, eu vou multiplicar por menos 1. Por quê? Porque aqui fica menos b e aqui vai ficar mais b, na hora de eu somar o b cancela. Então estou multiplicando a primeira equação por menos b, ó. Vai ficar menos 5a menos b igual a menos 1. Multiplicando por menos 1, perdão. Agora aqui, ó, 6a mais b igual a 4. Agora é só somar, olha. Na hora de somar, olha que bacana. A gente vai cancelar o b e já vai achar o valor do a. Menos 5a mais 6a, sobrou o quê? Sobrou o a. Menos b mais b, cancela. Menos 2, né? Aqui é 2, ó. Aqui é 2, aqui é menos 2, que eu multipliquei por menos 1, tá bom? Então, menos 2 mais 4 deu 2. Achou o valor do a. Agora é só achar o valor do b. Na hora de achar o valor do b, volta em qualquer equação. Eu vou pegar essa daqui, por exemplo, ó. Quero pegar essa. 5a mais b igual a 2. No lugar do a, eu coloco o valor que eu tenho aqui. Então fica 5 vezes 2 mais b é igual a 2. Então ficou 10 mais b é igual a 2. Vou passar o 10 para o outro lado. b é 2 menos 10. b é menos 8. Pronto. Qual que é a minha função então? A função é ax mais b, não é? E quanto que foi o a? O a, pessoal, o a deu 2. Então ficou 2x mais o b, que é menos 8. Pronto. Aí eu vou preencher essa lacuna aqui, ó. Pronto, ó. Vou até apagar aqui para preencher. É 2x menos 8. Em que, preencher na próxima lacuna, o a é 2, o b é menos 8. Aí o texto continua, olha. Logo, essa função é estritamente o quê, pessoal? O a é maior do que zero. A maior do que zero, a função é crescente. A gente até vê pelo desenho, é crescente. Então, é crescente. Aí o texto continua. A função f possui duas raízes, as quais são... O que são as raízes? Nós falamos agora mesmo. Raiz é o valor de x em que a função corta o eixo x. É um valor do x em que o y é zero. Aqui, ó, olha as raízes. As raízes, uma é essa, ó, e a outra aqui, ó. Quais são os valores? Aqui, ó, o x é 1. Aqui, o x é menos 2. Então, para preencher as lacunas, o menos 2 e o 1. Menos 2 e o 1. São as raízes, são os valores de x em que o gráfico corta o eixo x. Automaticamente, o y é igual a zero. Vamos fazer a questão de número 2. Vamos lá. Atividade número 2. O lucro diário em reais de uma confecção de camisas de malha
é expresso pela lei de formação de uma função afim f definida por f de x igual a 4x menos 1.200, em que x representa a quantidade de camisas de malha produzidas diariamente por essa confecção. Aí ele fala o seguinte, olha, na letra A, complete a tabela abaixo e em seguida construa o gráfico da função no plano cartesiano. Bom, pessoal, aqui ele já deu alguns valores, olha. Se o x for 0 e se o x for 300, basta substituir no lugar do x o 0. Vai ficar aqui 4 vezes 0 menos 1.200. 4 vezes 0 é 0, está sobrando o quê? Menos 1.200. O par ordenado, o primeiro valor é x, o segundo é y. Então vai ser o quê? 0 e menos 1.200. 0 para x menos 1.200 para y. O segundo valor aqui é 300. Então vai ficar 4 vezes 300 menos 1.200. 4 vezes 300 é 1.200. Menos 1.200, o resultado aqui é 0. Par ordenado, 300 e 0. 300 e 0. Aí pediu para construir o gráfico. Eu posso construir de uma vez ou eu posso responder as outras letras aqui, não tem problema nenhum. Eu vou deixar para construí-lo por último. Já vou responder aqui a letra B, C, D e E. Depois a gente construi o gráfico para concluir a letra A, tá bom? Ele falou na letra B o seguinte, olha, quais são as coordenadas do ponto de intersecção entre o gráfico de F e o eixo das abscissas, o eixo X? Pessoal, para cortar o eixo X, o Y tem que ser quanto? O Y tem que ser 0, tá bom? Então, para cortar o eixo X, o Y é 0. Mesmo sem desenhar o gráfico, eu consigo responder aqui, ó. Aqui, ó. O Y é 0, o X é 300. Então, ó, quais as coordenadas do ponto? Resposta, 300 e 0. É o que nós falamos na introdução dessa aula. Para cortar o eixo X, o Y é 0. Tá bom? Na letra C, quais as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico de F e o eixo das ordenadas? E nós falamos no início dessa aula, né? Para cortar o eixo Y agora, para cortar o eixo Y, é o X que tem que ser 0. Olha o X0 aqui. Então, o ponto é esse. Para responder a letra C, o ponto é 0 e menos 1.200. Na hora que a gente for construir o gráfico, a gente vai ver cortando lá, tá bom? Mas aqui eu quis fazer antes justamente para a gente fixar o conceito. Corta o eixo X, o Y é 0. Corta o eixo Y, o X é 0. Tá bom? Letra D. Qual é a raiz da função? Pessoal, o que é a raiz? A raiz é o valor do X em que o Y é 0. Olha aqui o Y0. Esse é o Y0, né? Então, automaticamente, o 300 é a raiz. Então, resposta aqui, ó, a raiz, ou seja, o valor do X em que a função é igual a 0 é 300, tá bom? Letra E. Considerando que a função f, considerando o que a função f representa nessa questão, o que significa a raiz de f? Pessoal, nós falamos aqui, né? A raiz é um valor de x em que o y é 0. Isso é a definição matemática. Mas agora, considerando o que ela representa nessa questão, o que quer dizer a raiz? O que é o x aqui, pessoal? O x é a quantidade de camisas, não é? E o resultado é o lucro da empresa. Então, para responder aqui, olha, o que representa? É a quantidade mínima de camisas que a fábrica tem que produzir para não ter prejuízo. Observa que quando o x foi 300, olha, o y foi 0. Ela não ficou no prejuízo à fábrica. Ela não lucrou, mas também não teve prejuízo. Agora, ó, quando o x foi 0, quando a fábrica não produziu nada, ó, se ela não produziu, ela já tem prejuízo, tá bom? Então, nesse exercício aqui, para responder a letra A, esse 300 é a quantidade mínima de camisas a ser produzidas para que a fábrica não fique no prejuízo, tá bom? Agora eu vou fazer o gráfico.
Na hora de fazer o gráfico, pessoal, isso aqui é uma função afim, né? É uma função polinomial do primeiro grau, é uma reta. Para fazer uma reta precisa de 2 pontos, e eu já tenho os pontos aqui, ó. Eu já tenho esses pontos. Eu só vou aqui alterar um pouquinho aqui no meu gráfico, que eu coloquei bem aqui embaixo. Eu vou aumentar essa reta aqui, ó. Vou subir ela um pouquinho, que é o eixo X, ó. Vou colocar ela aqui mais ou menos, ó. Que é o eixo X. Dá uma olhadinha, ó. Então tá aqui o eixo X. E o que é que esse X representa? A quantidade de camisas, né? Então, olha, eu só preciso marcar aqueles 2 pontos. Esse ponto, se o X for 0, o Y é menos 1.200. Menos 1.200, vou colocar aqui, ó. Tá aqui embaixo, ó. Menos 1.200. X0 é aqui, então o ponto é aqui, ó. Esse é o ponto, x0 e y menos 1.200. Agora esse ponto, o x é 300 e o y é 0. E o 300 é a raiz, né? O 300 mais ou menos aqui, ó. Pronto, ó. É esse ponto, ó. 300. Por esses 2 pontos ali, eu vou passar uma reta. Na verdade, vai ser uma semi-reta. E eu vou explicar por que semi-reta e não reta. Tá bom? Ó, daqui pra cima, ó. Pego aqui, ó. Pronto. Por que é uma semi-reta? Porque a reta passaria para o lado de cá. E a reta pode passar para o lado de cá? Não pode. Porque se ela passar para o lado de cá, eu estou falando que a empresa vai produzir quantidade negativa de camisa. Isso não pode. A menor quantidade de camisas é 0, se ela não produzir nada. Tá bom? Então, começou aqui e segue infinito para o lado de lá. É uma semi-reta. Esse é o gráfico. E é por isso, olha a raiz, onde corta o eixo X. O 300. Olha o que está acontecendo quando a fábrica não produz nada. O lucro dela é negativo, ou seja, ela tem prejuízo. E do 300 para cima, pessoal, ó, daqui para cima ela começa a ter lucro. É onde nós falamos, né? O 300 é a quantidade mínima para ela não ter prejuízo. Beleza? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Se inscreva no nosso canal e curta aí o nosso vídeo. No mais, um grande abraço. Deus te abençoe. Tchau!